Olá, meus amigos da imunologia. Bom, como todos sabem, ontem nós tivemos o nosso primeiro caso confirmado do novo coronavírus, Covid-19, aqui no Brasil. E aí, para saber um pouco mais sobre esse vírus, nós reunimos especialistas de diversas áreas: imunologia, vacinologia, epidemiologia e até genômica comparativa, para poder explicar como esse vírus, por exemplo, entra nas células, quais são as toxinas induzidas por esse vírus, métodos de diagnóstico, vacinas sendo desenvolvidas. Os coronavírus pertencem a uma importante família de vírus RNA, comuns em diferentes espécies animais, tais como morcego, gato, entre outros. Em humanos, eles estão amplamente distribuídos e sendo associados principalmente a quadro respiratório do trato gastrointestinal, mas geralmente os sintomas se assemelham ao resfriado comum na maioria dos indivíduos imunocompetentes. Esses vírus se diferenciam geneticamente, estão classificados em 4 gêneros: alfa coronavírus, gama, delta e beta coronavírus. No gênero beta inclui vírus de interesse humano e entre eles 2 vírus considerados de origem zoonótica e que foram associados à infecção em humanos, só que com perfil de maior gravidade e letalidade: o vírus SARS, associado à síndrome respiratória aguda grave, e o vírus MERS, associado à síndrome respiratória do Oriente Médio. A análise desses dados genômicos, ela demonstrou que esse novo coronavírus, embora ele tenha alta identidade com sequências de coronavírus do tipo SARS, eles se apresentam em ramos filogenéticos distintos, mas derivados, com origem em um clado que seria de SARS da espécie de morcego. Uma das coisas que a gente tem feito uma análise, tem ficado extremamente encafifado, é o fato que esse vírus não parece estar menos adaptado a humanos do que ele é para os outros animais que os chineses estão avançando a ideia. Das modificações de aminoácidos nas proteínas virais que a gente observa, nenhuma delas foi avaliada no contexto do aumento da patogenia. Então, nesse momento, a gente ainda não tem essa resposta que, obviamente, é muito importante. Tudo bem? Bom, o vírus Covid-2019, ele é um coronavírus, ele é um vírus envelopado, que em relação ao tropismo, o que é interessante mencionar são as proteínas estruturais, principalmente a proteína chamada spike, Essa proteína, ela se heterotrimeriza no envelope viral, então são formados trímeros, que depois são clivados em subunidades 1 e 2. Essas subunidades elas vão se fundir com a célula do hospedeiro para depois então que o material genético do vírus seja liberado no citoplasma. O interessante mencionar é que essas proteínas têm um domínio de ligação chamado Receptor Binding Domain, que liga no receptor das células do hospedeiro. Quais são esses receptores? O receptor do coronavírus até agora descrito são 2, principalmente a enzima conversora da angiotensina e uma outra chamada dipeptidilpeptidase 4, DPP4. O interessante mencionar é que essas proteínas são essencialmente expressas no pulmão e nos intestinos, Motivo, então, pelo qual o vírus causa a doença pulmonar, o edema e a pneumonia clássica agora do Covid-2019, ou também a diarreia causada por outros tipos de coronavírus. Ele foi descoberto através de um programa de identificação de agentes etiológicos de pneumonias atípicas do governo chinês. Esse vírus foi inicialmente isolado em cultura celular, teve o seu genoma sequenciado através de ensaios de metagenômica ou PCR convencional ou sequenciamento convencional de Sanger. Sequências desse vírus foram rapidamente disponibilizadas à comunidade científica internacional e diferentes grupos elaboraram ensaios moleculares de detecção, baseado basicamente em real-time ou em nested PCR. Ambos os ensaios, tanto de real-time quanto de nested PCR, eles têm alvos específicos na ORF1AB do gene, do genoma viral, núcleo capsídeo ou no envelope e um ensaio no spike. A Organização Mundial de Saúde ela disponibiliza 6 ensaios atualmente no site deles e cada ensaio desenvolvido por um laboratório diferente. Um estudo recente publicado na revista Lancet, utilizando o plasma de 41 indivíduos infectados provenientes da cidade de Wuhan, na China, mostrou
que esses indivíduos produzem uma quantidade grande de citocinas inflamatórias, né, IL-1-beta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-18, RANTS, MIP-1-alfa, MIP-1-beta, MCP-1, TNF-alfa, interferon-gama, IP-10. E esses indivíduos, quando eles fazem uma comparação com os indivíduos que precisaram de uma unidade de saúde intensiva, né, eles observam que eles produziram uma quantidade maior ainda de citocinas inflamatórias e também produziram a interleucina IL-10. Nesses indivíduos tem um envolvimento das citocinas do perfil TH1 e já inicia, né, o envolvimento de citocinas de um padrão TH2. Também eles compararam, né, procurando os dados de indivíduos que foram infectados com outro coronavírus, do tipo MERS e SARS, observa que esses indivíduos também produziram, na fase aguda, uma quantidade grande de citocinas inflamatórias, sendo essa, então, uma característica dos coronavírus. Como vocês devem imaginar, são necessários vários anos de pesquisas e ensaios clínicos para se desenvolver uma vacina, testar sua eficácia, sua segurança e aí colocar no mercado. Então não é tão simples criar uma nova vacina contra o vírus Covid-19. Só que, atualmente, agências de regulação, governo, imunologistas e a indústria farmacêutica já estão trabalhando juntos para criar uma vacina num tempo recorde contra esse vírus. Por exemplo, a CEPI já está financiando empresas como a Inovio, que para fazer uma vacina baseada em DNA, a Moderna e a CureVac para produzir vacinas baseadas em mRNA e a Bayer e a Sanofi fazendo vacinas de proteína recombinante desse vírus. Existem várias coisas que precisam ser levadas em consideração quando você vai fazer uma vacina. Uma delas é quais proteínas do vírus você vai usar na vacina. Então essas proteínas elas precisam ser específicas, elas precisam ser imunogênicas, ou seja, o sistema imunológico tem que ser capaz de reconhecer e induzir uma resposta imunológica que proteja contra uma subsequente infecção e talvez melhor ainda se for simples e fácil de produzir em larga escala. Uma das saídas para tudo isso é fazer essas vacinas baseadas em DNA ou mRNA. E o que é isso? Na verdade, você faz o seu próprio corpo produzir as proteínas virais. Então você introduz na vacina pedaços do vírus codificados em mRNA ou DNA, injeta, por exemplo, intramuscularmente e dá uns choquinhos no local para que o DNA ou o ácido nucleico entre nas células e aí as suas próprias células produzem as proteínas virais. Como não existem vírus lá, ou seja, os pedacinhos de DNA e RNA que você está colocando na vacina não produzem o vírus inteiro, essas vacinas são extremamente seguras porque não há nenhuma chance de um vírus ser produzido a partir dessa vacina.